a minha geração. Este país também é para novos. É por isso que recebemos em estúdio uma jovem que se apresenta como sonhadora praticante e empreendedora social. Cresceu numa aldeia no concelho de Tomar, mas nos últimos anos já viveu por diferentes períodos de tempo em Istambul, São Tomé e Príncipe e Lisboa. É licenciada em Relações Internacionais, mestre em Marketing e pós-graduada em Gestão de Marketing e faz mentoria e consultoria a empresas, associações e profissionais independentes. Tem um projeto na gaveta, mas não sabe por onde começar? É com ela. Gostava de potenciar o crescimento do seu projeto e negócio? É com ela. É a atual responsável de marketing e comunicação da Portugal com a Acnur, a agência da ONU para os refugiados, onde trabalha para mobilizar recursos e sensibilizar para a urgente resposta às emergências humanitárias. Joana Feliciano, muito bem-vinda. Emergências humanitárias neste momento é o que não falta no mundo. Por onde começar quando se pensa neste tema que te ocupa grande parte do trabalho? Por onde começar? É mesmo pelo conceito do que são as emergências humanitárias, para as pessoas perceberem isto, que é obriga, podíamos ser qualquer um de nós que está aqui nesta sala e quem estiver a escutar, obriga uma pessoa a ser forçada a fugir da sua casa, deixar tudo para trás. E são pessoas que fogem de conflitos, de perseguição, de violações de direitos humanos, até dos próprios efeitos das alterações climáticas, que às vezes não é tão evidente quando falamos em pessoas que têm um estatuto de refugiados, requerentes de asilo, pessoas deslocadas internas, apátridas e outras pessoas que fogem à procura de segurança, assistência humanitária e pelo um futuro melhor, porque sabem que, mantendo-se na sua casa, no seu país de origem, não conseguem encontrar essa segurança. E atualmente nós estamos a falar, como disseste bem, imensas, e infelizmente estamos a falar também de vidas. São 114 milhões de pessoas, aliás, que estão neste momento a ser forçadas a fugir. São dados aqui muito recentes, ou reporta um relatório do Acnur Internacional a setembro, e que era um dado que no final do ano passado, 2022 neste caso, falavam em 103 milhões. É para vermos como nem um ano passou e já estamos a falar de um aumento enormíssimo de pessoas que foram forçadas a fugir. E a maior parte destas pessoas estão na Síria, na Ucrânia, no Afeganistão, mas não só. A Ministra da Europa e do Clima da Alemanha dizia à RTP no Terra Europa que as migrações devem ser a prioridade das políticas europeias. Achas que tem sido a prioridade? Acho que tem sido a prioridade, até por uma questão de força do momento, não é? Os governos e as organizações e a própria sociedade civil muitas vezes têm uma atitude muito reativa, são forçados a ter que reagir de alguma forma porque existe esta necessidade premente. Claro que há muito ainda para fazer, não quero entrar em detalhe de tudo porque isso também depende muito da especificidade de cada país, da própria política de asilo e as próprias capacidades de resposta a nível humanitário e de organizações que têm desde centros de acolhimento e garantir essa resposta desde o registro da pessoa que entra dentro de fronteiras até a garantir uma solução duradoura para essa pessoa, sendo que muitas vezes, e infelizmente, a solução duradoura não é a pessoa voltar, e que muitas das pessoas gostavam de voltar para o seu país e para a sua casa. Às vezes a solução duradoura é manter-se em segurança e procurar novo trabalho e ter todas as condições e direitos e deveres para viver no seu novo país, o seu país de acolhimento. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, a Acnur, dizia que tem havido um desrespeito pelas regras básicas da guerra que está a tornar-se uma norma. Isto significa um peso enorme para as instituições e associações como a Acnur, que têm esta missão de ajudar as vítimas. Sim, ele preferiu mesmo agora um apelo muito recente, até porque houve a Assembleia Geral das Nações Unidas e tem ido a vários eventos de cariz internacional para haver aqui uma força e um juntamento de esforços, tanto a nível de governamentais como também de organizações de grande dimensão a nível humanitário, para isso mesmo, que é o facto de, hoje em dia, as emergências humanitárias que existem, muitas delas já têm décadas. E estamos a falar de situações que se prolongam no tempo e que as emergências humanitárias são cada vez mais complexas. E isso é uma grande carga, como dizias, para uma organização humanitária que depende muitas vezes, lá está, de financiamento da sociedade civil, como doadores individuais, como eu também sou de várias organizações, seja do próprio esforço do seu próprio país e do governo, também de entidades privadas que garantem que existe esse financiamento para a resposta humanitária e que
quando elas se prolongam, e como nós temos visto, e infelizmente aqui, muitas vezes as próprias emergências humanitárias acabam por se agravar. Por exemplo, Síria. Estamos a falar de mais de 12 anos de crise. A guerra estalou em 2011. E para nós pensarmos que estas pessoas vivem em conflito desde 2011, não vou olhar para a parte mais histórica antecedente a isso, mas que também não seria propriamente um quadro feliz. E o que acontece é que, para além do infortúnio, do impacto de uma guerra de longa duração, estamos a falar também de países que muitas vezes estão vulneráveis até às alterações climáticas. E a Síria, este ano, o norte da Síria particularmente e o sul da Turquia, foram devastados pelo um sismo. E vimos o impacto, e estava nos mídias, e felizmente temos agora essa noção global, ou seja, cada um de nós somos agora cidadãos globais cada vez mais, porque no nosso telemóvel, o que também cria alguma ansiedade, eu compreendo, mas conseguimos ver o que é que a outra pessoa está a passar e o que é que podemos ou não fazer, e também mobilizar esforços para que os nossos governos e as nossas comunidades possam ajudar neste reforço, na complexidade. Como é que as pessoas podem ajudar? É doando? É a única hipótese? Não é a única hipótese, ou seja, muitas vezes pode ser a mais fácil, mas eu vou explicar o que é o mais fácil. Às vezes o mais fácil é a questão de nós estarmos a investir o dinheiro, seja o valor que for. Às vezes para algumas pessoas pode ser €1 e está tudo bem, mas é aquela contribuição que vai garantir que estamos a investir numa organização, e também fazer algum trabalho de investigação e perceber que organização é essa, qual é a sua missão, se tem transparência e credibilidade no reporting que faz, porque acho que isso é, eu costumo dizer, quem trabalha no terceiro setor, para além da questão do impacto social que deve ser medido, deve garantir que existe transparência e um reporting de cada euro doado vai para onde. E porquê? Porque cada pessoa ao doar está a investir na esperança que algo vai mudar no terreno, e também está a investir para que não haja desperdício nem duplicação de respostas. Imaginarmos toda a gente lhe enviar cobertores, imaginemos para a Ucrânia, se calhar a necessidade naquele momento são kits de higiene e não propriamente cobertores, e quem está no terreno é quem sabe a melhor gestão a fazer. Sim, o líder do Acnur lembrava que neste momento há 114 milhões de refugiados e deslocados em todo o mundo, e dizia que era um sintoma tangível da atual desordem extrema do mundo. Joana, porque é que o mundo está como está, e como é que tu lidas com estes dados, estes factos sempre a cair, trabalhando tu no Acnur? Portanto, tu não, mesmo queiras, não podes fugir à gravidade dos estragos que a guerra tem provocado. A título pessoal, eu posso sempre olhar para o meu lado pessoal e emocional. Eu penso, pelo menos eu estou a fazer alguma coisa, e para mim acaba por ser, eu digo que é como uma benção, porque eu realmente trabalho naquilo que gosto e tenho a possibilidade de ter, e para quem gosta realmente de estar informado, e eu não sou intelectualoide, nem é isso, eu ando sempre à procura de informação e contra-informação para perceber realmente se estes são os factos, o que é que está a acontecer no mundo, e o meu trabalho tem essa propensão, que é obriga-me a estar a par do que é que acontece no mundo. Mas por outro lado, isso também tem um impacto, que eu falava da ansiedade, da gestão emocional, de percebermos que eu, felizmente, o que me dá segurança é isso, é que eu estou segura. Nós, e até à partida, estamos aqui, estamos bem, somos seguros, e eu vou aproveitar dessa segurança e desse privilégio para poder ajudar, mesmo que à distância, outras pessoas que infelizmente não estão seguras. Então essa parte da gestão pessoal, e acho que é o que me dá alguma segurança e confiança de eu estou a fazer quase um bocadinho a minha parte. Mas esta tua vontade de ajudar, usares o teu privilégio para seres uma voz de alguma forma, já vem de trás, não é só na Acnur que pudeste desenvolver esse teu lado. De onde é que vem essa tua vontade de fazer voluntariado, por exemplo? Porque Portugal tem das piores taxas de voluntariado na Europa. Numa lista de 28, Portugal encontra-se no 26º lugar, o que corresponde a 6% da participação. Tu és uma contratendência. É verdade, e eu também costumo, eu dou formação e faço muito voluntariado, e gosto de fazê-lo com o que eu costumo dizer, que é fazer o bem feito. Portanto, temos de ter noção do que é que estamos a fazer e o enquadramento em que estamos. Portanto, eu sempre tive muito. Acho que é isso que eu costumo partilhar com os meus amigos e pessoas que são mais interventivas na área social.
temos que ter alguma inquietação. Para algumas pessoas isso é indignação e acabam por mostrá-la de diferentes formas. Algumas pessoas acabam por projetar muito a sua voz, são muito ativistas, seja a nível do digital, a ir às ruas, e outras pessoas sentem que a sua voz ou os seus braços, o seu cérebro podem ser competências úteis para dentro de organizações. E então eu sempre senti isso, que era perceber que mundo é este, primeiro, onde é que eu estou situada, quais são as minhas inquietações, e eu fui percebendo que isto não é uma pessoa começa a perceber se há algo que me inquieta, mesmo na escola primária, de porque é que esta pessoa tem que ir para o fundo da sala e porque é que lhe chamam de burra, e se aquilo me inquieta, porque é que me inquieta? Não me estão a chamar a mim burra? Porque é que me inquieta se dizem que ela é uma minoria e ninguém dos miúdos não querem brincar com ela? E eu desde pequena tive um bocadinho essa consciência, se calhar também vivendo. E eu cresci num meio rural, numa aldeia, e portanto andei naquelas escolinhas do tempo do Salazar, aquelas típicas do Estado Novo. Exatamente. E então éramos vários alunos de várias, muitas vezes mais do que a primeira, a quarta classe, estavam todas misturadas, e eu sempre estive muito atenta e era muito observadora. E eu acho que foi essa observação que me ajudou, sem eu saber, a perceber como não era assim tão justo. Mas já eras sonhadora praticante aí? Eu acho que era sonhadora. Estava ainda a perceber como é que se praticava isso, até porque eu era muito tímida e fui ganhando ferramentas ao longo do meu caminho. Que conceito é este, de ser sonhadora praticante? É isso que é a minha forma de... Primeiro, eu gosto de contar esta história porque tem a ver mesmo com o voluntariado. Que há uns anos atrás, acho que foi em 2014, Lisboa foi a capital do voluntariado, que acho que a próxima vai ser Cascais, li isso alguns. E lembro-me, estávamos num workshop, pessoas comuns que podiam se juntar e estavam a dar formação sobre a lei de base do voluntariado, como é que os nossos direitos e deveres e como é que podíamos ter uma participação mais ativa, etc. E fizemos um exercício muito breve que era: tem que se caracterizar no máximo com 2 palavras, e rapidamente isso saiu. Eu não sabia que aquilo tinha assim tanto significado para mim, porque isso depois deu origem a toda uma organização e uma comunidade. Sim, eu digo aos nossos ouvintes, espectadores, que a Joana já andou a distribuir canetas a dizer sonhador praticante. Recicladas, só para não recicladas. Em que é que se traduz estas 2 palavras? Sonhadores praticantes é quase a minha remar contra a maré, porque para mim, e sempre de mesmo muito nova, diziam: Joana, tu vives sempre tu tens muitas ideias, ou tu tens que ser um bocadinho menos idealista. E às vezes na política, pronto, onde andei metida e ando de alguma forma, era isso, sempre quebravam de não, tens que ser menos idealista. Mas eu, porquê? Porquê? Então eu quis ir um bocadinho contra a maré, e se eu tenho ideias, ou se a capacidade de sonhar traduzida em coisas muito concretas, e se fosse para o mundo organizacional, são objetivos, malta. São só isto, é termos objetivos e perceber se aquilo faz sentido para nós. E a parte do praticar é isso. Se temos objetivos, fazem sentido, e é o nosso. Hoje em dia dizer propósito vai para outros caminhos, mas é o nosso propósito. Essa é a ideia da tua Solo Adventures, uma associação que quer desenvolver o propósito de cada um de nós? Sim, mas de uma forma diferente. Ou seja, eu não quero levar assim para o desenvolvimento pessoal e autoajuda, que também está tudo bem. Para um propósito no mundo, deixar uma marca ou deixá-lo melhor do que encontramos. Exatamente, imagina. E que para as pessoas pode ter diferentes significados. O que é o meu propósito? Para mim são objetivos que mudam ao longo da vida. Quais são os teus? Os meus é empoderar as pessoas. Eu já sei, esta era dada. No sentido que as pessoas perguntam-me sempre logo: mas qual é que é o teu? E eu costumo dizer que é empoderar as pessoas e as organizações. Para quê? Porque eu só quero contribuir para sociedades mais felizes e justas. Claro que eu não acho que vai haver paz no mundo tão rapidamente. Não acho que todas as pessoas vão ser sempre felizes. Mas esse é o meu objetivo. Pelo menos, acho que era a Madre Teresa de Calcutá que dizia que devemos, mas ela diz isto de uma forma muito mais eloquente, que devemos deixar as pessoas, quando nos cruzamos com elas, sempre um bocadinho melhores. Deixar alguém mais feliz quando nos cruzamos caminhos. Às vezes nós próprios não estamos propriamente felizes, mas se nós tivermos este exercício ao longo da nossa vida e perceber o que é que eu posso acrescentar à vida desta pessoa e que também vou aprender com ela, acaba por ser um exercício de humildade também. Mas o que é que tu fazes exatamente na Solo Adventures? Ajudas pessoas com projetos que estão na gaveta e que querem desenvolver? Não só. Ou seja, nós trabalhamos basicamente 3 pilares. Através destes 3 pilares temos o autoconhecimento,
porque é a base. Muitas vezes as pessoas não se questionaram, porque na nossa educação formal não existe esse espaço, acabam por ser outras técnicas de educação, e não existe o espaço de perceber, ok, mas qual é a minha indignação, a minha inquietação, quais são os meus sonhos, porque é que eu sou assim, porque é que eu reajo, qual é a nível da agilidade emocional, da questão toda da saúde mental, do bem-estar. E depois passamos para a parte da autorrealização, que aí é a pessoa sabendo, é quase uma análise SWOT. Isto no mundo dos negócios, as pessoas sabem o que é isso e usam muito esses palavrões, mas que é quase a pessoa fazer uma análise de si em termos de ameaças, oportunidades de crescimento, forças, fraquezas ou potenciais de fraqueza, e poderem pôr em prol as suas forças e ultrapassar as suas fraquezas, e explorando essas oportunidades para deixarem um legado para o mundo, que para algumas pessoas são projetos, empreendedorismo. E os projetos que as pessoas têm em gaveta são sonhadores em doses boas ou em doses pouco lúcidas? Sonhar e projetar tem limites? Tem alguns limites. Mas logo financeiros, imagino logo. Sim, mas muitas vezes as pessoas vêm com uma ideia muito concreta, mas depois ao passarem por esse caminho, e nós temos um programa que é mesmo o programa Sociedade dos Praticantes, que é de média duração, em que durante 24 semanas as pessoas têm formação e vamos buscar várias teorizações ao nível da psicologia humana, psicologia de desenvolvimento individual, psicologia positiva, também alguma filosofia, também anda a entrar nesse mundo que é o epicurismo, o hedonismo, o estoicismo, e para elas conhecerem através de vários autores, a verem o que é que mais se adequa a si e compreenderem. E depois, ao longo desse processo, criam o seu projeto de vida. E o que é que nós percebemos? Às vezes as pessoas entram no programa e eu tenho esta ideia deste negócio, ou eu gostava de ser terapeuta, isto era muito específico, eu gostava de ser terapeuta familiar. E depois nós fazemos também um match com o mentor, e é um processo. Há sempre um mentor para cada pessoa? Exatamente, consoante também se a pessoa já tem um projeto de vida definido, ou se ou ainda está um bocadinho na busca, se tem um projeto mais a nível pessoal de crescimento, de autoconhecimento, ou um projeto já mais concreto e pode ser um negócio, uma associação, um projeto piloto. E um terapeuta familiar não é qualquer pessoa que pode ser, porque tem que ter um curso na área da psicologia e uma certificação específica. Então acaba por ser quase uma luta dizer à pessoa, este é o teu sonho, é possível, pode demorar um bocadinho mais a concretizar, porque formalmente tens que ter estas competências para poder, e há pessoas que gostavam de saltar esse tempo todo, mas faz parte do mundo em que vivemos e saber trabalhar as regras. Tu tens sonhos ou objetivos, ou os dois? Tenho ambos. Então, um sonho ou objetivo é voltar em breve a São Tomé e Príncipe. Sim, e já estava a estar quase marcado. É um sonho ou objetivo? Para mim é um objetivo. É um objetivo. Ou seja, eu sonhei em 2014, mas depois quase todos os anos, felizmente, vou lá. E tu estiveste envolvida em missões internacionais na Grécia e também em São Tomé e Príncipe. Começamos então para São Tomé, porque é para onde queres voltar em breve. Sim. O que é que te levou a São Tomé? Foi inicialmente já em missão ou foi uma viagem e depois passou a missão? Foi uma missão, foi muito específico, foi quase na altura disto. O que é? Tenho algumas inquietações, gostava de poder contribuir para o mundo. As problemáticas, infelizmente, são imensas. Onde é que eu me encaixo e onde é que as minhas competências podem ser mais úteis? E procurei na altura um programa que tivesse formação de longa duração, pelo menos meio ano, em empreendedorismo social especificamente. E a WECTA, We Are Changing Together, uma organização não governamental para o desenvolvimento portuguesa, e que tinha esse programa na altura. Hoje em dia é adaptado, mas na altura eram 6 meses, salvo erro, foi em 2014, portanto 6 meses a criar o próprio projeto, mas em que tinha formação e um envolvimento de percebermos o contexto onde íamos estar, quais são os stakeholders, ou seja, as organizações que já existem lá no terreno, como é que nos podemos envolver, ao escutar mesmo qual a problemática e qual é a nossa árvore de soluções, que é o que se faz o empreendedor. E o que é que encontraste em São Tomé e Príncipe, além de ser uma terra lindíssima, de gente muito boa? O meu projeto especificamente, e porque eu fiz par com mais um amigo e uma amiga, ela é de reabilitação psicomotora, nós focámos em crianças e jovens com e sem necessidades educativas especiais. Portanto, a minha visão de São Tomé foi um bocadinho, se calhar, diferente dos meus colegas, porque cada pessoa depois podia ter um projeto na área da sustentabilidade, portanto, a minha noção foi perceber que, claramente, eu já sabia que haveria aqui algumas disparidades com o contexto português, mas perceber o desafio que é para as comunidades, principalmente as mais isoladas, de saber que ferramentas é que têm, e as próprias organizações sociais, porque depois fiz parceria com organizações, por exemplo, de cegos em Biliops de São Tomé, associações
Nacional de Deficientes e perceber como é que estas organizações se geriam no terreno. Eu tive que ir literalmente porta a porta nas comunidades rurais mais isoladas. Algumas eu tinha de andar 40 minutos, Canavial, se alguém conhecer, em São Tomé, e perceber, se eu demoro 40 minutos no meio do mato para chegar aqui, como é que estas crianças têm acesso à escola? Então crianças com necessidades educativas especiais não têm de todo, porque o sistema não está adaptado para isso. Portanto, há uma grande sobrecarga, às vezes não há formação adaptada para os próprios professores, que não têm essa formação a nível superior para o serem, mas que fazem tudo o que podem, não é, para contribuir para o conhecimento e educação daquelas crianças, e perceber que ainda há muita estigmatização do que é uma criança, porque eles próprios não sabiam o que era uma criança com ou sem necessidades educativas especiais, e era quase a dizer à mãe: pois, mas a sua filha tem autismo, mas olha, o seu filho tem, e explicarmos o que era cada contexto. Portanto, encontrei uma sociedade extremamente. Os clichês costumam dizer são mais felizes, é a questão de mais simplistas. Eu acho que é mais isso, as pessoas vivem com o que têm, mas também têm muitas dificuldades e às vezes não sabem quais as ferramentas que podem pôr em prática e onde é que estão as soluções. Sim, nós estamos a falar de um dos países mais desiguais do mundo. Quais é que consideras que são as principais emergências a serem resolvidas? Lembro, por exemplo, do problema da água, uma crise de água em São Tomé e Príncipe. Quais dirias que são as principais prioridades que gostavas de ver resolvidas ou contribuir para? Eu tento, pelo menos, contribuir especificamente para a igualdade de género, porque as famílias, primeiro, a população santomense é bastante jovem, e em termos de igualdade de género, o que eu falo é que as famílias são bastante numerosas e muitas vezes as mulheres acabam por ser o sustento da casa, digamos assim, porque têm filhos e acabam por muitas delas ser os filhos, os pais abandonam os filhos e, portanto, fica a mãe ao encargo e depois é a irmã ou o irmão mais velho que toma cuidado da casa enquanto a mãe vai para o campo ou vai para o mercado ganhar os meios de subsistência, que muitas vezes não são os que ela necessitava para ter as condições básicas de vida. E a nível da igualdade de género nós ainda vemos é uma sociedade muito machista em alguns casos, e vermos que muitas vezes, por exemplo, aquelas crianças, os próprios pais não querem reconhecer as crianças e vivem literalmente a 20 minutos, simplesmente fazem os filhos quase assim e depois deixam-nos, e acaba por ser a família a ter que acolher e terem essas famílias numerosas, e depois percebermos o que é o contexto para uma criança, porque eu faço mentoria especificamente com uma menina de 14 anos e nós temos um programa de senhoras praticantes adaptado para São Tomé com uma parceira. Fazem por Zoom? Fazemos por Zoom. A nossa parceira, isto é caricato, mas estas coisas são possíveis. Mas é em regime voluntariado. Em regime voluntariado, tudo isto que eu faço da Soul Adventures, e nós somos todos voluntários, somos mais de 30 pessoas de diferentes partes do país e também no Brasil, e que fazemos um voluntariado de competências. E neste programa em específico, eu já estive no terreno a fazer sessões de capacitação adaptadas aos temas mais de interesse, especificamente na Roça Agostinho Neto, com esta comunidade de mulheres e meninas, e perceber quais as necessidades para melhorar o seu dia-a-dia e também as dificuldades que elas tinham na roça, que eu pensava que deviam ser uma comunidade muito de entreajuda, e não, apesar de pequenas coisas que eu dizia, quase vocês só têm que fazer uma assembleia de freguesia aqui porque isso resolve-se. E depois eu só digo, mas tem aqui tantos jovens na rua, não estão a fazer nada, porque é que ou seja, venham para aqui dizer coisas, eu não mando nada, vocês é que então às vezes eu acabo por ser uma facilitadora, eu e também quem está no terreno, neste caso é a Sofia Ramos do CBNON, que ela trabalha com estas mulheres o ano todo, e nós com este projeto especificamente estamos a focar-nos nos projetos de vida. Por exemplo, a minha mentorada, ela tem 14 anos e gostava de ser cientista, e nós pensámos, ok, gostavas de ser cientista, vais conseguir, mas eu tenho que ser muito factual. Já fez parte daquela iniciativa Cartas de Consciência? Não, olha, tem que envolver nisso. Eu consegui, foi uma cientista santomense para falar com ela, e vou ter mentoria este novembro, mas tem que envolver. E eu acho que é isso, ela não ter noção sequer o que é
em que ramo da ciência, eu própria não, porque não é a minha área, e trago pessoas dos meus contactos ou fora que possam dar mais contexto. Gostava, por exemplo, de levar à Universidade de Santo Tomé, há várias, para ela perceber, se me derem essa oportunidade, para ela perceber o que é o ensino superior, perceber também se há bolsas e de lhe dar essas condições, porque ela neste momento é uma criança que acorda muito cedo, vai ter que andar quilómetros para ir buscar água, porque nas últimas semanas não havia, o problema que mencionavas, não havia água, não é propriamente em casa, ela não tem água, mas ele ia à fonte e tem que ir muito mais longe, por exemplo, ao rio, e depois fazer todas as tarefas de casa, preparar o mata-bicho, que é o pequeno almoço, tratar todas as crianças, os seus irmãos, e depois é que ela vai andar até à escola. E o andar às vezes é meia hora. Eu só penso, eu às vezes estou cansada e acordo às 7 da manhã e tenho que estar às 8 e tal num sítio, neste caso em Lisboa, onde eu vivo. Imaginemos uma criança de 14 anos que depois disto tudo, ela ainda tem vontade e força para ir estudar, porque ela tem, e ajudá-la muitas vezes é manter esse foco e perceber onde é que eu posso ser um elemento facilitador. Nunca lhe vou dar de mão beijada, porque a vida não é assim, mas para ela ter as ferramentas para se questionar, para saber se é por aqui, se é por ali. Mas temos outras histórias, esta é específica da minha mentorada. E histórias da Grécia, também estiveste numa missão na Grécia, imagino que na Grécia tenha sido um campo de refugiados? Exatamente, sim. Foi especificamente num campo perto de Atenas, mas também depois existe, acho que é Eva Kavala, posso estar a dizer mal, perdoem-me, o meu grego não está a bons dias, que também é outro campo perto da cidade, e eu fui através de... Isto é muito peculiar, que é, eu utilizo normalmente, já para além do voluntariado nacional que eu faço todo o ano, eu faço voluntariado internacional utilizando as minhas férias do trabalho. Portanto, descansar. Se calhar... Onde é que foram as tuas últimas férias? Por acaso, estas ainda não foram. Já falaste em saúde mental? Sim, este ano portei-me bem. Acabei de vir de Itália, fui tirar agora uns dias com uma amiga. Mas normalmente acabo por priorizar, como só temos 21 dias, uma pessoa tem que fazer ali uma ginástica. E antes disso, fui novamente a São Tomé, agora tenho aproveitado para ir com consistência para trabalhar com as organizações locais. Mas no campo, foi com a Drapenhavet, que é uma organização norueguesa que está no campo há muitos anos, quer dizer uma gota no oceano, e que fazem um trabalho, na minha ótica, eu ainda recebo as newsletters, que eles fazem um reporting muito bom, sabemos o que é que está a acontecer no terreno, e fazem um trabalho com mulheres e bebés. Portanto, eu ficava muitas vezes a tomar conta e a distribuir o leite num espaço seguro, questões também da violência baseada no género, a questão do assédio e tudo mais. Há um espaço seguro para mulheres e bebés e crianças pequenas, depois um espaço de atividades para as crianças que muitas vezes estão no campo sem nenhum tipo de estímulo, e acabamos por trabalhar com elas, costura, sim, várias coisas, e envolve também as pessoas refugiadas. Portanto, eu trabalhava a par com uma pessoa refugiada do próprio campo. Portanto, não é aquela coisa de vai lá, o que eu sou anti-white savior, que acha que chega, sim, lá e é assim que se faz. Não. Já percebemos que és uma grande defensora das mulheres. Como é que tu olhas para notícias que nos dão conta que são as principais afetadas em conflitos como o da Palestina e Israel? É angustiante, eu não consigo passar a emoção em uma palavra só, claro, não é o suficiente. Mas é perceber que, e particularmente as mulheres e as meninas, são, claramente, por essa razão, são das pessoas mais vulneráveis em contexto forçado a fugir. Existe uma estatística que pode valer o que vale, mas dá uma noção mais concreta à cabeça de quem possa estar a escutar, que é, na vida de uma pessoa, uma mulher, uma em cada três vai à propensão violência de género. Exatamente. Sim. E é pensarmos que num contexto de pessoas forçadas a fugir, este número aumenta. Portanto, são pessoas que muitas vezes, e até nos próprios campos de refugiados e noutros contextos, existem respostas humanitárias muito adaptadas para este público feminino. Porquê? Porque, para além da questão da higiene, da intimidade, de tudo que uma mulher e o sistema reprodutor e outras necessidades que eu também trabalhei com pessoas em situação de sem-abrigo, e pensámos numa pessoa mulher na rua, não é mesmo pensar numa pessoa homem na rua ou de outro género agora, mas focando aqui
o que é que acontece? Estas pessoas ficam muito mais em risco de questões de assédio, muitas vezes porque elas é que conseguem sair do país, como vimos, por exemplo, no caso da Ucrânia, que a maior parte da população eram idosos, das pessoas refugiadas, não falo dos deslocados internos, que são os que fogem dentro do próprio país, mas são mulheres, crianças e idosos, porque os homens maioritariamente eram chamados, não é, para o serviço militar, e é pensarmos que estas, ao longo da sua trajetória, podem ser vítimas de imensos riscos. E falava nos campos de refugiados, muitas vezes simples mudanças como ter zonas mais iluminadas, isto acaba por ter um grande impacto em reduzir o risco de vulnerabilidade de crianças e mulheres, para além de haver uma separação de espaços para não ser para não ser um risco as pessoas de crianças estarem a dividir um grande espaço com pessoas de todos os tipos e haver aqui algum risco que possa. Quando pensamos em emergência humanitária, o que é que compõe essa emergência? Iluminação, água, alimentos, medicamentos? Tudo isso, ou seja, mas não só, ou seja, também o apoio de psicossocial, que é muito e que tem que ser levar profissionais de saúde para as áreas. Exatamente, há profissionais de saúde, inclusive de saúde mental, porque psiquiatras, psicólogos. E tudo, exatamente, e programas específicos, muitas vezes para as crianças, tem que haver respostas adaptadas e com muitos recursos didáticos para eles conseguirem fazer o coping com a situação. Depois também não potenciar, para garantir, aliás, que não há um potencial de risco, porque estas pessoas, é isso, é pensarmos que nós estamos a ser, costuma-se dizer, desenraizados, não é? As nossas raízes ficaram para trás. E o que é que poderia ser o impacto, para além do material, em nós? E há aqui um grande risco e potencial da pessoa em casos de burnout, stress, ansiedade, questões mesmo que levam pessoas ao suicídio, e portanto têm que ser monitorizadas e garantir que existe essa prestação de cuidados de saúde. Mas como dizias também, o abrigo é pensarmos na pirâmide de Maslow, que é a hierarquia das necessidades. No base de tudo estão as nossas necessidades fisiológicas, e nós precisamos de comida, água e um teto. Essa já é a parte da segurança. Sim. E é isso que o Acnur faz a nível internacional em mais de 135 países, que é garantir que as pessoas têm as suas necessidades fisiológicas, as suas necessidades de segurança, e depois sim, quando estas estão garantidas, as suas necessidades sociais, a sua autorrealização, autoestima, etc. E os profissionais de saúde que vão para estes cenários vão em regime de voluntariado? É fácil encontrar profissionais dispostos a ir para ambientes muitas vezes hostis? Eu não tenho informação especificamente desses dados, mas acredito que também seja um desafio, porque as emergências são muitas, não é? As necessidades são muitas, e o que pode haver, acho que o principal desafio é conseguir acomodar uma quantidade imensa de pessoas que precisam de ajuda para, se calhar, um profissional, e então já sabemos que aí o atendimento não vai ser tão personalizado ou não vai ser tão contínuo quanto o desejado. Eu acho que essas são as principais dificuldades, que voltam ao início da nossa conversa, que é a questão de, no mundo em que existem tantas emergências humanitárias, onde mais de 114 milhões de pessoas estão forçadas a fugir, em que estas emergências são cada vez mais complexas e duram mais anos ao longo do tempo. Até existe mais um dado aqui que é 67% das pessoas que estão em exílio estão em situações que chamam-se protracted, ou seja, de deslocação forçada em exílio há 5 ou mais anos, portanto, como a Síria ou o Afeganistão, que já duram há décadas, e que faz com que isto tenha um grande impacto na saúde mental das pessoas e na resposta, portanto, porque profissionais há, mas existe financiamento, porque estas pessoas também têm que ser pagas, porque é retirar, mesmo que seja em regime voluntariado, não especificamente no Acnur, que não trouxe aqui dados, mas noutras organizações como eu fui, e haviam pessoas profissionais de áreas específicas da saúde, elas têm aquele tempo contado, e as pessoas que estão lá precisam mais do que esse tempo contado. E em relação à logística, como é que tudo isto se organiza? Todos nós temos aquela imagem do caminhão de emergência humanitária que vai cheio de coisas, mas o que é que aconteceu até aquele caminhão chegar ali, e como é que se percebe onde é que ele vai parar? Um bocado de bastidores da emergência humanitária. Pois, é pensarmos, é quase como imaginar. Eu nunca fiz este exemplo, mas vou tentar criar analogia para ser mais rápido na nossa mente.
Primeiro, quando é declarada uma emergência, ou seja, quando um país faz a declaração de nós precisamos de ajuda da comunidade internacional e existe essa aproximação e os próprios governos se mobilizam para enviar e para reforçar muitas vezes o financiamento ou a resposta em recursos de outros tipos e muitas vezes recursos humanos para dar essa resposta, é pensarmos que rapidamente, e o Acnur em particular, consegue garantir quando é declarada uma emergência, em 72 horas, consegue garantir que os bens básicos e a segurança base de proteção e assistência humanitária para mais de 600 mil pessoas. E isto, como é que é possível? É pensarmos que existem armazéns, basicamente, espalhados pelo mundo, porque também, e aí trabalhando em rede, e o Acnur está presente em mais de 135 países e muitos deles está através de parceiros, portanto investindo em parceiros que já conhecem o local, que trabalham junto às comunidades, quase porta a porta, e que é reforçando os recursos desses parceiros também, conseguem garantir que do armazém, assim que é declarada uma emergência, conseguimos garantir mobilizar estes recursos, enviá-lo no avião para o tal caminhão do imaginário que estavas a falar, para chegar ao local. Claro que depois há uma necessidade de reforço e isso depende muito, lá está, dos recursos, muitas vezes financeiros, e por isso é que as organizações, não só grandes organizações humanitárias, não só a Acnur, apelam muito à questão do financiamento flexível, que é isto que capacita, porque se nós estivermos todos a doar, por exemplo, para a emergência da Ucrânia, e que também tem muitas necessidades e que agora está assim um bocadinho mais esquecida dos meios, sim, mas percebe-se da atualidade do que é que está a acontecer, é garantir ou garantir que não estamos só a enviar financiamento para a Ucrânia, podermos ter um financiamento flexível a dar apoio a emergências subfinanciadas, que é isso que nós precisamos, de chegar os recursos ao terreno. Sim, nós já percebemos que mais do que uma sonhadora praticante, estamos perante uma líder, servidora. Que academia é esta? Academia de Líderes Ubuntu, da qual fazes ou fizeste parte? Sim, é a coisa mais linda, tenho que dizer. Porque eu acho que isto é que devia ser a gênese da nossa vida no mundo, que é baseada numa metodologia, uma filosofia que tem origem na África do Sul, que é Ubuntu, que quer dizer eu sou porque tu és. E ao ver esta ligação intrínseca entre nós, eu quero dizer que com o teu bem eu também vou estar bem e vice-versa. E às vezes é o que falta muito neste mundo, que viramos muito para o nosso umbigo, às vezes porque tem que ser, por uma questão de sobrevivência, mas às vezes faz falta de olhar para o lado e esticar o braço, de pôr-nos no mesmo nível e perceber e escutar o outro. E a Academia de Líderes Ubuntu surge no IPAV, que é um instituto de Padre António Vieira, português, que também tem uma parceria com o Ubuntu Global Network, julgo que é assim, peço desculpa ao IPAV se eu disse mal, mas que é baseada numa metodologia que é baseada em 5 pilares: o autoconhecimento, vou aqui às minhas notas, que eu vim preparada. Já tens que dizer, dar uso, não usaste essas notas. É verdade, trouxe aqui a minha cábula, agora vou dar uso. Autoconhecimento, resiliência, empatia e serviço, mas baseado numa liderança servidora. E a Academia, pelo que eu sei, e eu entrei em 2018, salvo o erro, baseava-se muito em juntar pessoas que trabalham em contextos vulneráveis, muitas vezes em contextos de bairros sociais ou com minorias, e pessoas que vivem dentro desses contextos vulneráveis. E isto é o melhor, que é ligarmos mundos e perceber o que é feito com as oportunidades que nos aparecem na vida. A Academia de Líderes Ubuntu, hoje em dia, é a nível global. Existiu depois a Ubuntu United Nations, que aqui juntou 190 delegações do país. Eu depois também tive uma formação para ser facilitadora e formadora desta metodologia do Ubuntu, e foi algo mágico, que é pensarmos como é que, primeiro, digital, e como é que conseguiu-se juntar 624 delegados, pessoas de diferentes nacionalidades, a falar sobre aquilo que nos mais une, que é o facto de sermos humanos, mas percebermos e ter a empatia necessária de perceber o que é que uma pessoa, como no caso que eu tinha, que estava no Jordânia, estava a passar, uma pessoa do Malawi, e eu depois fiquei, mesmo com o contexto, foi Médio Oriente e África, o meu grupo, e que tínhamos conversas que é o despir de todos os preconceitos, do privilégio que nos possa ser imposto, e é isso, quebrar estigmas e perceber, ok, conta mais sobre o teu contexto, e vermos momentos em que eu lembro-me de estar a chorar à frente de um ecrã, que se calhar para as pessoas que estavam à minha casa assim, pronto, já está maluquinha de todo, mas é pensar isso, como é que eu posso estar a dizer uma coisa que para mim se calhar não tem, parece que até soa mal no contexto em que a outra pessoa está,
que está num sofrimento tal, e ela conseguir empatizar e chorar comigo a dor e perceber como conseguimos nos perdoar, e às vezes ver estes contextos que eram pessoas de países que estão em conflito há largos anos. Podíamos, falar quase daqui da Palestina e do que está a passar com Israel, e pensarmos como é que estas pessoas conseguem viver no diálogo e conseguem se unir e perceber que não temos que julgar todas as pessoas da mesma forma, e que há aqui algo que nos une e que podemos aqui haver um espaço para a reconciliação, para o perdão, mas tudo não depende de nós. Sim, algumas das aprendizagens que tu trazes dos teus contextos profissionais são aprender a dizer que não a quem está hierarquicamente por cima ou até ao mesmo nível. Vulnerabilidade será sempre um ato de coragem, ou por exemplo a medição de egos, que atrapalha mais do que ajuda nos resultados. Na ferida, para mim. Há muitos egos nesta vontade de ser líder, o que é que compõe um bom líder também? É assim, primeiro tenho que dizer isto: eu nunca, falávamos dos sonhos aos objetivos, eu nunca tive na minha lista de quero ser líder. Nunca foi algo muito natural que acontecia em grupos de olha, falas tu hoje, olha, não sei o quê. É um bocadinho assim que surge, e é aproveitarmos essa capacidade que eu acho que não é. Eu não estou a dar voz a nada, porque as pessoas têm a sua própria voz. Estou às vezes a ajudar a projetar essas vozes nos meios onde estou, como aqui. Sim, mas é estranho pensar, né? Voluntariado, imaginamos pessoas generosas e com empatia, mas também há ego. Também te cruzaste com isto. Mas parece um contrassenso em relação àquilo que é a escuta ativa e olhar para o outro. Mas é isso que eu tento lutar, que é, e por isso é que o conceito do Ubuntu é tão bom até a nível organizacional, e muitas vezes empresas, porque eu fiz um percurso muito do setor privado também e em contexto multinacional. E o que eu costumo dizer que são os silos organizacionais, que é, este é o meu departamento, isto é a minha quinta, eu é que mando na minha quinta, e às tantas perde-se um bocado a noção do nós e do conjunto, mas nós trabalhamos todos para a mesma missão. A empresa, a visão é esta, o objetivo. E esses egos eu não lido bem, ou seja, eu sou uma pessoa que tenta sempre nivelar e compreender ambos os lados. Não gosto do conflito, porque se calhar é por também trabalho. Mas qual é a tua relação com os grandes egos? Afastas-te deles? Onde há a humanidade, só não dou assim vestinho. No ego. E de que forma é que o Diz que Disse é a doença do século? Joana? Chama-se, nas empresas chama-se, acho que é a rádio carpete ou corredor, é uma coisa assim, que eu já ouvi essa expressão e eu achei imensa graça, porque é aquilo que é dito fora da sala de reunião, fora dos momentos formais, e que acaba por ser quase que um veneno que se vai alastrando e injetando, e é o Diz que se Disse. E às tantas as pessoas acabam, é como na sociedade, às vezes nós estamos só a julgar a pessoa por algo que nos disseram fora de contexto, e o que eu lido é isso, é ser. Eu não sou propriamente a pessoa mais frontal, porque eu não sou, porque às vezes o frontal a pessoa disse, eu digo tudo na cara, eu não sou assim. Sim. Eu vou com as aprendizagens e a interação, vou dando uma noção e mostrando, porque eu acho sempre que as ações mostram muito de quem nós somos. A liderança servidora, que é esse contexto, vai dizer, se não for agora, não sou nada pela vingança, olha, pronto, queres estar na tua luta, eu vou-te mostrar por outras formas que eu se calhar não sou essa pessoa, ou não estou nessa luta, nesse despique, eu quero só o melhor para todos. Sim. E Joana, tu não recorreste basicamente a essas folhas. Não sei. Nós já terminámos a nossa entrevista. Não sei se isso é uma coisa de jeito. Há alguma coisa que queiras dizer que esteja aí nas tuas folhas? Que consideres importante? Sim. Para fechar. Vou fazer uma citação. Fiquei curiosa, tantas notas que tinhas aí, verdade. Afinal não usaste nada. Eu li esta citação, estava no contexto, porque agora tenho lido muito sobre a tenho que dizer isto bem. Intergeneracionalidade? Não, interseccionalidade do género. Porque é a questão da pessoa ser marginalizada não só pelo seu género, mas depois lá está. Uma mulher negra, trans. Sim. E depois, no meio disto tudo, fui encontrar esta citação, e acho que é muito à luz dos dias de hoje. Em muitos contextos, as pessoas podem levar isso para os seus contextos pessoais. Quando a violência e o ódio tornam-se instrumentos da política e da moral religiosa, então a democracia é ameaçada por aqueles que pretendem rasgar o tecido social, punir as diferenças e sabotar os vínculos sociais necessários para sustentar a nossa convivência aqui na Terra. E isto é o Ubuntu. Eu sou porque tu és, e se calhar menos divergências e o sabotar dos vínculos sociais que nos unem.
Nasceu em 91, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, que se assinala a 10 de dezembro, e durante anos disse que queria ser arqueóloga. Em criança e adolescente ouvia Sérgio Godinho em loop, adorava e adora as mensagens das letras deste grande nome da música portuguesa. É ativista e voluntária em várias missões nacionais e internacionais, conta com mais de 10 anos de experiência enquanto profissional de marketing e comunicação. Durante a faculdade ingressou na Juventude Socialista e hoje em dia mantém-se no partido, que apoia mediante a disponibilidade. É fundadora da associação Solo Adventures, que quer ajudar pessoas a encontrar propósito, fomentando uma maior consciência individual, social e cívica. Quem a conhece diz que é bondosa e resiliente, sempre metida em 1000 projetos. É também a amiga que arranja sempre forma de fazer tempo para os seus. Viaja muito, mas desde 2009 apaixonou-se por São Tomé e Príncipe, já voltou 4 vezes e já está a pensar na próxima ida. É uma verdadeira faz-tudo e gosta de explorar o lado artístico das mais diferentes formas. A casa dela tem pinturas, almofadas, peças de cerâmica, colagens, tudo feito pela Joana Feliciano, uma sonhadora praticante e artística que tivemos o prazer de conhecer na última hora na Antena 3 e na RTP3. Joana, obrigada. Estou em choque. Temos uma equipa de 20 pessoas na produção a fazer pesquisa. O que vamos fazer?